Imagine caminhar sozinho por entre as ruínas do Egito. O sol se põe atrás das pirâmides e o vento sopra, trazendo consigo um som que parece um sussurro distante. Alguns dizem que o Egito guarda mais do que história. Ele guarda maldições, porque por trás de toda a glória dos faraós e de toda a beleza das tumbas existem segredos. Segredos que os antigos egípcios preferiam enterrar para sempre. Hoje você vai conhecer 10 segredos sombrios do Egito Antigo. E talvez, depois de ouvir, nunca mais veja aquelas pirâmides do mesmo jeito. 1. A maldição do faraó. Tudo começou com uma escavação. Em 1922, Howard Carter e sua equipe abriram a tumba de Tutankhamon. E o que eles encontraram mudou a arqueologia e aterrorizou o mundo. Pouco depois da descoberta, Lord Carnarvon, o financiador da expedição, morreu de forma misteriosa. Uma infecção causada por uma simples picada de mosquito. Mas, segundo relatos, no exato momento de sua morte, as luzes do Cairo se apagaram. Outros membros da equipe começaram a morrer, um a um. Cientistas, fotógrafos, até familiares. As coincidências eram tantas que jornais chamaram o caso de a maldição do faraó. Hoje, arqueólogos afirmam que fungos antigos nas tumbas poderiam causar doenças fatais. Mas e se não for apenas isso? Alguns juram que ouviram vozes dentro das câmaras, como se os deuses antigos ainda estivessem ali, guardando seus segredos. 2. O Livro dos Mortos. Não era um livro qualquer. Era um manual para o além. Chamado pelos antigos de o Livro da Saída para a Luz, ele continha feitiços e instruções para guiar a alma depois da morte. Mas havia um detalhe. Algumas versões eram diferentes, proibidas. Nelas, havia encantamentos para controlar os mortos, ou até reviver os deuses. Esses textos eram reservados apenas para sacerdotes e faraós, e acredita-se que muitos deles foram queimados para evitar que caíssem nas mãos erradas. Há quem diga que certas passagens foram traduzidas secretamente e que parte desses rituais reapareceu em sociedades ocultistas modernas. Você acreditaria se eu dissesse que há pessoas, hoje, tentando reabrir os portais do submundo egípcio? 3. A tumba que nunca deveria ser aberta. Em 1889, arqueólogos encontraram uma tumba isolada no Vale dos Reis, sem inscrições, sem hieróglifos, apenas um selo com o símbolo do deus Anubis, o guardião dos mortos. Quando abriram a porta, sentiram um cheiro forte de enxofre. E algo mais. Dentro havia um sarcófago lacrado com chumbo e marcas de unhas nas paredes. O corpo lá dentro estava distorcido, como se tivesse tentado escapar. Os papiros encontrados ao lado diziam: aqui jaz aquele que traiu o Deus Sol, que ele nunca desperte. Após a abertura, vários trabalhadores adoeceram. O sítio foi fechado e desapareceu dos registros oficiais. Alguns afirmam que a tumba era de um sacerdote amaldiçoado. Outros dizem que ela simplesmente mudava de lugar no deserto, aparecendo e desaparecendo como se fosse viva. 4. Os gatos sagrados e o culto da deusa Bastet. Para os egípcios, os gatos eram criaturas divinas. Eles acreditavam que Bastet, a deusa com cabeça de felina, podia proteger lares e templos. Mas o que poucos sabem é que existiam rituais secretos de sacrifício felino. Milhares de gatos eram mumificados e oferecidos aos templos não por devoção, mas por medo. Pesquisadores modernos encontraram cavernas inteiras lotadas de gatos mumificados, alguns com expressões de dor, outros com adornos de ouro. Disse que quem maltratava um gato era condenado à morte. Mas o verdadeiro terror está no motivo. Segundo antigos textos, os gatos eram os olhos dos deuses, e quando alguém cometia um crime, os olhos viam tudo. 5. A magia negra dos sacerdotes de Reca. Antes da palavra mágica existir, havia Reca,
o poder invisível que controlava o universo. Os sacerdotes de Reca eram temidos, pois podiam curar ou destruir. Existem papiros descrevendo rituais para matar inimigos à distância, usando bonecos de cera e palavras de poder. Mas o mais assustador é um feitiço chamado Despertar o Olho de Ra. Dizia-se que, ao recitá-lo, um raio de luz divina cairia sobre o alvo, reduzindo-o a cinzas. O templo onde esses rituais eram realizados foi destruído. Mas, curiosamente, os arqueólogos que escavaram o local morreram em menos de 30 dias. Coincidência? Ou a antiga magia ainda está viva? 6. O julgamento das almas. Os egípcios acreditavam que, após a morte, todos enfrentariam o julgamento de Osíris. A alma seria pesada contra uma pena. Se fosse mais leve, o espírito entrava no paraíso, mas se fosse mais pesada, era devorada por Amit, um monstro com cabeça de crocodilo e corpo de leão. O detalhe sombrio é que alguns faraós acreditavam poder enganar Osíris. Em certas tumbas foram encontrados amuletos proibidos, feitos com ossos humanos, destinados a alterar o peso da alma. Segundo textos raros, quem usava esse amuleto poderia enganar a balança e voltar à terra, mas sem coração. 7. Os trabalhadores enterrados vivos. As pirâmides foram erguidas por milhares de mãos, mas nem todos saíram vivos. Embora muitos pensem que os construtores eram bem tratados, escavações revelaram câmaras lacradas cheias de ossos humanos. Alguns presos a ferramentas, outros ajoelhados como se rezassem. Acredita-se que certos arquitetos e trabalhadores foram enterrados junto à obra, para servir o faraó na vida após a morte. Mas há algo mais sombrio. Em uma dessas câmaras foi encontrado um conjunto de hieróglifos estranhos, traduzidos como "aqueles que tocaram as pedras serão vigiados para sempre". E até hoje, há relatos de vultos e vozes em torno das pirâmides à noite. 8. O ritual do sangue de Ísis. Ísis era a deusa da vida e da magia, adorada em todo o Egito, mas seu culto tinha um lado obscuro. Alguns textos descrevem rituais secretos realizados apenas por mulheres sacerdotisas, onde o sangue era oferecido em taças de ouro. Não o sangue de animais, mas o delas próprias. Essas cerimônias aconteciam nas noites de lua cheia. E os relatos dizem que durante o transe, as sacerdotisas falavam com os mortos. Um papiro do século III a.C. cita: "Quando o sangue toca a pedra, as portas se abrem". O templo dedicado a Ísis em Philae foi submerso, mas mergulhadores afirmam que ainda se ouvem vozes femininas cantando debaixo da água. 9. Os escaravelhos da ressurreição. O escaravelho, símbolo da vida e do renascimento, era usado como amuleto em quase todas as múmias. Mas algumas dessas joias tinham algo terrível dentro: partes de corpos humanos. Análises modernas descobriram que certos escaravelhos eram preenchidos com pó de ossos queimados e serviam para ligar o morto ao seu corpo. Em outras palavras, impedir que a alma se libertasse. Reza a lenda que alguns faraós mandavam prender as almas de inimigos nesses amuletos para que jamais descansassem. E até hoje, arqueólogos afirmam sentir sussurros e movimentos leves quando tocam nessas relíquias. 10. O segredo escondido sob a esfinge. A grande esfinge de Gizé guarda um dos maiores mistérios da humanidade. Mas há algo que poucos conhecem. Embaixo dela existe uma câmara secreta, mencionada em textos antigos como a Sala dos Registros. Essa sala, segundo lendas, conteria o conhecimento dos deuses, inclusive segredos sobre a criação da humanidade. Nos anos 90, pesquisadores usaram sonar e detectaram espaços ocos sob as patas da esfinge. Mas as escavações foram misteriosamente suspensas. O governo egípcio nunca explicou o motivo, e quem tentou investigar mais a fundo simplesmente desapareceu.
Alguns acreditam que essa câmara guarda tecnologia não humana ou provas de uma civilização anterior ao próprio Egito. Outros dizem que ela nunca deve ser aberta, porque aquilo que foi enterrado lá embaixo não pertence a este mundo. O Egito Antigo é um berço de sabedoria, ciência e beleza, mas também é um cemitério de segredos. Por trás de cada pirâmide há um eco de sofrimento. Por trás de cada sarcófago, uma história que os deuses quiseram esconder. E quando o vento sopra no deserto, dizem que não é o vento. São as vozes daqueles que ainda guardam seus mistérios. Som do vento se intensifica, sussurros distantes. Então, da próxima vez que você olhar para uma pirâmide, pergunte a si mesmo: será que elas foram feitas apenas para homenagear os mortos? Ou para prendê-los lá dentro para sempre? Se gostou do vídeo, se inscreve e veja os outros vídeos misteriosos do canal. E cuidado, quem assiste e não deixa o like costuma ouvir passos à noite.